Bom dia, meus queridos alunos da Escola Cidadã Integral, professora Maria Gertrudes de Carvalho. Aqui quem vos fala é o professor Everton Nunes Santos, professor de Geografia e Sociologia, coordenador da área de Humanas. Meus guerreiros, mesmo diante da pandemia, estamos aqui, diligentes na nossa missão. E nesse nosso aulão de Geografia, levando em conta o Enem que já está chegando, né? Janeiro já está chegando aí. Vamos dizer, ano que vem, mas a gente já está no mês de dezembro, e janeiro é a prova do Enem. Então eu convidei o professor Diego Damasio, um grande profissional, experiente profissional no magistério. Nosso professor convidado, ele já trabalhou no Colégio Objetivo Natal, Colégio CDF, Colégio Fênix, FACEM, Preparatório Militar, Colégio FACEX, e ele trabalhou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Pedro Poti, aqui na Paraíba. O nosso querido professor é natural do Rio Grande do Norte. Atualmente ele trabalha na ESI Dr. Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho. Então, meus caríssimos alunos, é uma honra, é uma satisfação fazer esse vídeo de apresentação para vocês, apresentando e mostrando, assim, boas vibrações para vocês, para que vocês possam fazer uma prova maravilhosa do Enem. Que Deus abençoe grandemente. E estamos juntos, Sejamos guerreiros até o fim. Grande abraço. Deus abençoe. Bom dia, pessoal da ECI Maria Gertrudes de Carvalho. Conforme o professor Everton apresentou, eu sou o professor Diego e a gente vai desenrolar hoje algumas questões focadas no Enem. Eu selecionei 5 questões, é o suficiente para a gente dar uma clareada nas ideias, e essas 5 questões elas vão trabalhar principalmente a geografia física, que é onde o pessoal tem uma certa dificuldade maior. Então, qualquer dúvida a mais que surja, vocês podem conversar com o professor Everton, ele pode repassar para mim, e a gente vai desenrolar isso para que no Enem, em janeiro, a gente consiga fazer uma boa prova e consiga a aprovação desejada. Então, espero que vocês gostem, e a gente desenrole aqui as dúvidas e chegue a uma conclusão de que o Enem vai ser fácil para a gente. Não tenha medo, que não tem nenhuma novidade no Enem. No Enem são questões que vocês já viram do ensino fundamental e ensino médio. Nada de novo mesmo. É questões do ensino fundamental e do ensino médio. A diferença é que são questões inéditas. Certo? Então, eu vou projetar aqui as questões e a gente vai desenrolar essas questões para que a gente faça uma boa prova. Vou aqui abrir a janela para a gente fazer essa resolução. Pronto. Nós vamos trabalhar em 2020, resolução de questões, que é um cabeçalhozinho, e nós vamos começar falando um pouquinho de ciclone tropical. É comum ver na televisão, é comum a gente encontrar reportagens sobre isso, acontece principalmente na região, na América Central, pegando a América do Norte, na Flórida, acontece bastante, nos Estados Unidos. E aqui a questão quer saber o seguinte: muita atenção no enunciado. Enunciado resolve a questão para vocês na maioria das vezes. Vamos lá. Qual característica do meio físico é condição necessária para a distribuição espacial do fenômeno representado? Ele quer saber o que é que proporciona a formação de um ciclone. Só isso. Ele quer saber isso. O que é que forma um ciclone? Aí ele dá na alternativa A: cobertura vegetal com porte arbóreo. Ele está dizendo na alternativa A que muitas árvores formam um ciclone, coisa que não tem nada a ver. Se não tinha ciclone todo dia lá na Amazônia, né? Barreiras orográficas com altitudes elevadas. Ele está dizendo aqui, nessa alternativa, que montanhas, cordilheiras formariam ciclones. Então, nós teríamos ciclone todo dia lá no Chile, no Equador, na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, né? Teríamos também ciclone todo dia lá nas cordilheiras do Himalaia, coisa também que não tem nada a ver. Aí na C, ele fala que é pressão atmosférica com diferença acentuada. Como é que se forma um vento?
diferença de pressão atmosférica. O ar se movimenta de uma área de alta pressão indo para as áreas de baixa pressão. Ele sai de uma área onde a pressão é maior e foge para onde a pressão é menor. Isso é a lógica. Se a pressão é grande, a tendência é ele sair para uma área onde a pressão é menor. Então, a C, até agora, é a justificativa mais plausível para a formação de ciclones. No popular, é vento forte. Tá certo? Pressão atmosférica com diferença acentuada. Uma área com a pressão atmosférica muito grande e uma área com pressão atmosférica muito baixa. Então, a velocidade do vento que vai sair é grande também. Aqui ele vai falar superfície continental com refletividade intensa. É como se nós tivéssemos muitos espelhos refletindo, que não tem nada a ver com formação de vento. E correntes marinhas com direções convergentes, como se todas as correntes marinhas estivessem indo para um lugar só e estivessem formando vento também, o que também não tem a ver. Então, nesse caso, que ele está trabalhando com vento, a gente vai falar de pressão atmosférica. Não tem nada de barreira orográfica se refere a relevo, não tem nada a ver com cobertura vegetal, não tem nada a ver com refletividade do solo ou da superfície continental, e também não tem a ver com corrente marinha. O vento influencia na corrente marinha e não o contrário, tá certo? Então, essa questão aqui, na letra C, pressão atmosférica com diferença acentuada, ou seja, uma área com a pressão muito alta e outra área com pressão muito baixa, o vento vai se deslocar da área com a pressão alta em direção à pressão baixa, que ele está precisando de espaço, então ele vai se deslocar para onde a pressão é menor, beleza? Na segunda questão, a gente também vai trabalhar um pouquinho mais apelando para a geografia física. Aqui ele diz o seguinte: os moradores de Utqiagvik, não sei pronunciar esse nome, mas fica no Alasca, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Aconteceu algo, mas não foi por questão de localização geográfica, viu? Aconteceu algo parecido sem energia aqui no Brasil, em Roraima, mas não tem a ver com, aliás, no Amapá, mas não tem a ver com localização geográfica, tem a ver com crise energética. Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol, ou seja, 18 de novembro foi quando viram o sol pela última vez. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu em 23 de janeiro, às 13 horas e 4 minutos, horário local. Ou seja, passaram de 18 de novembro a 23 de janeiro sem ver o sol. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela continentalidade, ou seja, ela ser muito no interior do continente, ser muito lá no meio. Vamos fazer uma comparação local, como se fosse o estado do Goiás? Não, porque senão acontecia no Goiás, acontecia no Mato Grosso, acontecia nos estados do Brasil que ficam distantes do oceano. Maritimidade, aí já é o contrário, está se referindo aos locais que ficam próximos ao litoral, próximos à praia, ou na praia literalmente. Não tem nada a ver, senão aqui também, em todo o Nordeste, em toda a costa brasileira, a gente também passaria por esse fenômeno, de passar aí meses sem ver a luz do dia. Latitude, que tem a ver com a posição geográfica no sentido norte e sul da Terra. E aí, nesse caso, é a alternativa mais plausível. E a letra E, altitude, o que não corresponde. Pode confundir, viu? Latitude, longitude, que eu pulei sem querer. Longitude é na localização leste e oeste. Por exemplo, no sentido Brasil-Japão. Isso também não tem a ver, porque se você for seguindo a linha do Equador, você vai ver que na linha do Equador a gente tem uma grande luminosidade solar. Então, sentido leste e oeste não tem muita influência, não. A influência é no sentido norte e sul. Se você for para os extremos da Terra, extremo norte, extremo sul, no extremo norte, por exemplo, o Alasca, no chamado Polo Norte, e no extremo sul, a Antártida, você vai perceber que nesses lugares, em determinada época do ano, devido ao eixo de inclinação da Terra, a luminosidade solar não vai ser
tão intensa como acontece aqui onde a gente mora, onde a gente está bem no meinho da Terra, próximo à linha do Equador, e aí a gente tem luz do sol, uma boa luminosidade, uma boa radiação solar durante o ano todo, tá certo? Então, letra D, a latitude, que é o sentido norte e sul da Terra, é quem vai corresponder à alternativa correta, tá certo? A terceira, pessoal, isso aqui é uma questão que o cara pode ver assim, professor, que danada é isso? Nunca vi isso na vida. Anamorfose. Primeiro, esse prefixo a, ana, anormal, atípico, significa que está negando. Aqui está negando uma forma. Ela está dizendo que a forma está deformada, posso dizer assim. Ele diz o seguinte, ele já diz aqui a resposta, bem dizendo a questão. Você pensa que ela vê um bocado de mapa desse aqui, esquisito, aí vai dizer, professor, eu nunca vi isso em geografia, se eu vi eu não lembro, passou batido, mas ele diz aqui a resposta, e eu vou dizer a vocês por que ele está dizendo a resposta. Ele diz assim, ó, anamorfose é a transformação cartográfica espacial, em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. As áreas das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí ele diz aqui que a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação. Ora, se a forma foi distorcida, a letra A eu elimino, já que a gente está vendo aqui uma imagem que não tem qualquer distorção, uma imagem de uma planície com uma vegetação esparsa, mais semelhante a uma savana ou a um cerrado. Aqui, na letra B, você percebe um mapa topográfico, que tem aqui as altitudes. E na letra C, você percebe um mapa meio quadradinho, mas tem os Estados Unidos muito grande, e o México pequenininho, a América Central você praticamente não vê. Então, é um mapa que ele está representando o quê? Uma dimensão de acordo com a perspectiva que ele quer levar em consideração. Vamos supor, então, que a gente fosse ver um mapa de anamorfose que representasse o número de Copa do Mundo ganhada pelos países. Qual o país que ia aparecer maior no mapa? O Brasil. Qual o segundo maior que ia aparecer no mapa? Alemanha, Itália, que são os países que têm 4 Copas do Mundo, e por aí vai. Se a gente fosse representar no mapa os países que têm a maior quantidade de pessoas, com maior população, qual seria ser o maior país do mundo no mapa? A China. E qual seria o segundo maior país no mapa? A Índia. E aí você ia nessa sequência, quanto maior a quantidade de pessoas, maior seria o país. Então, o mapa de anamorfose, ele tem uma perspectiva a ser mostrada, ele tem um objetivo. E o tamanho do mapa, o tamanho do país, aliás, vai ser de acordo com essa perspectiva a ser mostrada. Eu vou mostrar a vocês um exemplo já já. Então, aqui nós temos aqui um perfil de mata, inclusive, aqui a gente vê uma mata de várzea, uma mata de igapó, e uma mata de terra firme. Isso aqui é um perfil de mata de região amazônica, de região tropical. E aqui embaixo a gente tem uma planta, simplesmente, de uma cidade. Quando você abre o Google Maps, você vai ver uma planta parecida com essa. Aí você, professor, mas eu não estou nem vendo direito isso. Como é que é? Eu não estou vendo direito. Eu vou explicar mais uma vez com outra imagem para vocês. Pronto, aqui. Anamorfose em mapas. Aqui a gente vai ver um mapa que vem mostrando no mundo os países com maior quantidade de cristãos. Aí você vai ver que no Ocidente, ou seja, na América principalmente, parte da Europa, há maior quantidade de cristãos do que na Ásia. Na Ásia tem países que aparecem bem pequenos, no norte da África bem pequeno. O Oriente Médio praticamente não existe nesse mapa devido a ter uma quantidade menor de cristãos. Por outro lado, o outro mapa mostra a quantidade de muçulmanos. Então, a forma dos países, o tamanho dela vai ser de acordo com a quantidade de muçulmanos. Olha aí a América. Quase não existe, né? É só um fiozinho. Porque a quantidade de muçulmanos na América é pequena.
Mas se você for para o lado da África e Ásia, aí você já vai ver um tamanho bem maior dos países, correspondendo à quantidade maior de muçulmanos. A Europa também está bem pequenininha, porque a quantidade de muçulmanos lá também não é tão grande, sobretudo na Europa Ocidental. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda, Inglaterra, a quantidade de muçulmanos lá é bem menor. Então, a gente vê aqui que a anamorfose é uma forma distorcida no mapa que é focada em mostrar uma determinada coisa. Eu posso mostrar futebol, eu posso mostrar o PIB do país, eu posso mostrar o IDH do país, eu posso mostrar, por exemplo, o valor da moeda do país, ou eu posso mostrar a religião. Então, se eu quisesse mostrar qualquer tipo de coisa, eu poderia fazer no mapa anamórfico, e isso aí pode ser representado de uma forma bem clara, que você tem uma noção onde tem mais e onde tem menos. É algo bem quantitativo que a gente identifica facilmente. Então, a questão, você está falando de mapa distorcido, na letra C, vem mostrando uma distorção de mapa, os Estados Unidos bem grande, outros países bem menores, e a gente vê que é uma distorção de mapa que não corresponde nem na A, nem na B, nem na D e nem na E. Na letra C, que vai mostrando que é um mapa de anamorfose, tá certo? Na quarta questão, mostra assim: Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança, nesse caso, da ONU. Isso aqui a gente já está fugindo um pouquinho da geografia física, dá uma quebrada aqui, e indo um pouquinho de geografia política e geopolítica. Preste atenção quais são os países: Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Vou já explicar a vocês como o negócio aqui está mole nessa questão. O cara vai pensar, professor, eu não lembro mais nem disso aí, eu vi, mas eu não lembro. E eu vou explicar a vocês como essa questão aqui está de graça mesmo. Os representantes do G4, Brasil, Alemanha, Índia e Japão, reiteraram em setembro de 2018 a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, durante uma reunião em Nova York, nos Estados Unidos, e em declaração conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global, bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Pessoal, presta atenção aí. Desses 4 países, 2 perderam a Segunda Guerra Mundial. Alemanha e Japão. Alemanha e Japão perderam a Segunda Guerra Mundial. Brasil e Índia são 2 países emergentes, que na época da Segunda Guerra Mundial não tinham grande representatividade econômica no mundo. Política também não tinha muito. Então, nós temos aí 4 países que hoje já têm uma representatividade grande. Alemanha e Japão já tinham, mas perderam a guerra. Então, esse conselho da ONU foi formado imediatamente após a guerra. Então, Alemanha e Japão não tinham vez nessa época. Hoje, Alemanha e Japão são grandes potências econômicas. Brasil e Índia vêm chegando com bastante força na economia também e, consequentemente, na política. Aí, o que acontece? Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum a eles. Comum quer dizer que todos têm a mesma característica. Extensividade de área territorial. O Japão, pessoal, é pequenininho. Se juntar Paraíba e Rio Grande do Norte, já passa o Japão, acredito. O Japão é pequenininho, então extenso território não é. A Alemanha também não é grande coisa. A Alemanha cabe um bocado dela dentro do Brasil. Brasil e Índia têm territórios grandes, sim, mas como é característica comum, a gente vai ver que não tem a ver com Japão e Alemanha. Protagonismo em escala regional. Isso aí tem a ver. Por exemplo, o Brasil, ele é um país protagonista, ele é uma potência na América Latina. A Índia também é uma potência naquela região, tem uma produção tecnológica considerável, é o maior produtor de medicamentos genéricos, é um país que produz bastante bem de consumo, é o call center do mundo.
Então, é um país que tem um protagonismo econômico e, consequentemente, político, até porque eles têm armamento nuclear. A Alemanha e o Japão são indiscutíveis do ponto de vista do protagonismo. A Alemanha é um país muito forte, embora tenham perdido 2 guerras mundiais, eles são países altamente organizados economicamente e politicamente. Angela Merkel está há muitos anos já à frente da União Europeia. Ela é uma voz muito considerada dentro da União Europeia. Ela é chanceler da Alemanha também já há bastante tempo. Então, a Alemanha é um país forte. Japão também é indiscutivelmente forte. É uma potência tecnológica, uma potência econômica, mas não é uma potência militar. O Japão abdicou de investimentos militares logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, a B a gente leva em consideração, mas a C, a gente... Só um momento. Mas a C, investimento em tecnologia militar, a gente já não pode levar em consideração para todo mundo. Brasil. O Brasil não tem investimento em tecnologia militar. O nosso investimento aqui é ínfimo. O pessoal aqui está bem defasado do ponto de vista militar. O pessoal até faz brincadeira e tudo mais, o pessoal só pinta meio fio, só limpa mato, aquela brincadeira toda, mas se a gente for mesmo botar no preto no branco, a gente vai ver que tecnologia militar no Brasil fica bem aquém, e a gente compra muito material de segunda mão. Aqui a gente tem uma empresa brasileira que produz ainda tanque de guerra, veículos blindados, aviões, mas ainda não é considerado uma potência militar, não é um grande investimento em tecnologia militar. Desenvolvimento de energia nuclear. A gente também não é referência em desenvolvimento de tecnologia nuclear, de energia nuclear. A gente tem aqui usinas nucleares, mas não é referência. Então, já deixa aí de lado C e D e a letra A principalmente. E é disponibilidade dos recursos minerais. Japão. O que é que o Japão tem de grande quantidade de recursos minerais? Nada. Quase tudo ele precisa importar. Então, como é característica comum, a gente já vai eliminando. Muita atenção no enunciado. Questões aí que entregam a resposta só com o enunciado. É só ter atenção. O enunciado lhe dá a questão. Então, leia com calma, leia com atenção. Por exemplo, se ele fala que é característica comum, vai ter que ser algo que tenha para todo mundo. Tem que ter tecnologia militar para todo mundo, tem que ter extensão área territorial para todo mundo, tem que ter desenvolvimento de energia nuclear para todo mundo e disponibilidade de recursos minerais para todo mundo, coisa que não tem. Certo? Então, letra B, protagonismo em escala regional. Todos os 4 países têm. Eles são protagonistas nas suas regiões. Tá certo? Protagonista do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, principalmente. E nossa quinta questão, questãozinha fácil, dada de presente, certo? Pelo Enem 2019, e ninguém pode errar uma questão dessa, que uma questão faz toda a diferença. Tanto faz diferença no Enem, quanto faz diferença num concurso público comum. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Estável quer dizer que não se mexe, é algo que está sendo permanente. Estabilidade de quê? O que é que ele está vendo aqui nesse mapa? Que todos os países estão juntinhos, no formato da antiga Pangeia. Formação, estrutura geológica da Terra, na época em que as placas tectônicas ainda não estavam separadas. Aí ele vem falando, o que é que estaria estável aqui? Ciclo hidrológico, que é o ciclo da água? Não tem nada a ver. Aquele ciclozinho da água que a gente já viu desde o 6º ano, não tem nada a ver com separação ou união de continentes. Processo erosivo também não tem a ver. Uma erosão não vai afastar a América da África, certo? Não vai afastar a Oceania dos demais continentes. Índice pluviométrico, quantidade de chuva, isso aí, pessoal. Nada a ver também. Choveu muito que a África se separou da América, nada a ver, tá certo? Não tem qualquer nexo com isso. Ou pressão atmosférica, que a gente viu logo no início. Quer dizer que o vento separou a África da América. Sei que bexiga de vento é esse que vai separar a África da América. Então, o que é que vai separar? Estrutura geológica,
placas tectônicas, o movimento de placas tectônicas, a teoria de Alfredo Wegener, da deriva continental, em que as placas estão à deriva sobre o magma, é quem justifica a separação dos continentes, e que continuam se separando, e que continuam com formação de cordilheiras, há choque de placas tectônicas, formação de fossas oceânicas, há vestígios que comprovam isso, fósseis de vegetais, fósseis, que correspondem no mesmo na América e na África, por exemplo, quer dizer, então, que um dia eles foram juntos, então eles conviveram juntos, quando separou, ficou o mesmo tipo de fóssil para um lado e o mesmo tipo de fóssil para o outro. Então, nós temos algumas justificativas científicas que comprovam que os continentes já foram juntos e, por meio do movimento de placas tectônicas, eles se separaram. Então, nós temos aí estrutura geológica, não tem nada com ciclo da água, não tem nada com erosão, também com índice de chuva, tampouco com força do vento, que é a pressão atmosférica. Então, a gente vai marcar nessa daí estrutura geológica a questãozinha de presente, nível de 6º ano aí, viu? Nível de 6º ano, e que vocês reveem essa mesma questão, esse mesmo assunto na primeira série do ensino médio. É um assunto que é trabalhado também na primeira série do ensino médio, assuntinho fácil, questão ganha no Enem com a cara. Ganha essa aí com a cara mesmo, tá certo? Vou tirar aqui um pouquinho. Pronto. Espero que tenha dado para ver alguma coisa. Eu queria botar aqui para vocês, se você conseguir fazer, com que vocês vejam. Não tem como. Eu ia projetar aqui uma imagem, mas eu não localizei ela. Mas, enfim, deu para a gente dar uma desenrolada aí nessas questões. A gente tem como saber que o enunciado desenrola mais da metade da questão. Quando vocês forem fazer questão, cuidado com palavras que generalizam, por exemplo, exceto, todos, nenhuma, porque está excluindo as demais coisas. Então, por exemplo, todos os estados do Brasil são banhados pelo Oceano Atlântico. É falso, entendeu? Nenhum estado do Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. É falso. Todos os estados do Centro-Oeste fazem fronteira com a Venezuela. É falso. Nenhum estado do Brasil faz fronteira com a Venezuela. É falso também. Então, tenham cuidado com essas questões que falam todos, que falam nenhuma, que falam exceto, que está excetuando alguma coisa, que está retirando alguma coisa. Vocês tenham cuidado com isso. Façam a prova do Enem com calma, mas não percam tempo. Não percam tempo. Está com dúvida na questão, olhou para a questão, professor, nunca vi isso na vida, pelo amor de Deus, vou tentar lembrar do professor falando. Passa a questão, faça o que você sabe. Vá passando. Depois você volta para que você ficou na dúvida. E aí muitas vezes, você vai clareando a ideia e vai lembrando do que você viu ao longo da prova. Então, não percam tempo. Isso serve para a questão de Enem, serve para a questão de concurso. Não perder tempo é fundamental, tá certo? Porque vai sobrar tempo para você fazer uma redação com mais calma, vai sobrar tempo para você fazer uma prova que você está com um pouco mais de dificuldade, para você trabalhar ela com mais calma. Então, vocês não percam tempo, mas vão para o Enem para ganhar. Qualquer coisa que vocês forem fazer de prova, vão para ganhar. A concorrência que lute. Bote para lascar mesmo. Não dispense. Faça o Enem e faça para fechar. Vai fechar o Enem? Difícil. É muito difícil fechar o Enem, mas vai tirar uma boa nota boa. Se você sempre for fazer uma prova para fechar, você pode ser que não feche, mas a nota boa vem garantida, tá certo? Agradeço aí a atenção de vocês, agradeço aí o convite do professor Everton Nunes, meu amigo, e me sinto muito honrado mesmo em poder dar essas dicas para vocês, tá certo? Um grande abraço a todos, uma boa prova, e quem sabe a gente se encontra mais vezes, tá ok? Um abraço.